Saulo, Simon, todos. Samuquinha, traz um pedaço de pão para nós aqui. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Todos de pé, por favor, para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Pode pôr Mateus 5, tá bom demais, olha. Nem sei se cabe na tela. Mateus 5. Glória a Deus nas alturas. Eita, era para apresentar o Renatinho, o esposo, nós apresentamos no final do culto. Tá bom? Apresentar vocês. No final do culto nós apresentamos. Tem mais uma organista aqui, mais uma família abençoada para congregar. Mas no final do culto a gente apresenta. Desculpa, passou. Também fala o Mike, vendedor de biju. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Então, prezada Irmandade, está diante de nós esse trecho da palavra do Senhor. O Senhor queria falar com aquele povo, alcançá-los falando sobre as suas mazelas, sobre os seus medos. E Mateus, mais do que depressa, foi e registrou isso para que ficasse para a posteridade, para todos nós, que todos nós tivéssemos conhecimento. Isso traz para nós uma lembrança e uma observação muito importante, que Deus se importa com aquilo que nós sentimos. Nós não podemos ver Deus como alguém indiferente aos nossos sentimentos, aos nossos medos, às nossas preocupações, sendo Ele Deus soberano, falar, você está sofrendo, mas é problema teu, é a minha vontade, não interessa o que você está passando. Exemplo disso foi Jó, que se queixou, se lamentou, chorou, lastimou a sua situação, e Deus se importava com o que ele falava. Teve um momento, no capítulo 30 e pouco, 34, 37, do livro de Jó, que o Senhor foi e respondeu as perguntas de Jó com outras perguntas. Peraí, Jó, você está perguntando da sua mazela, eu sei que você está triste, você sofreu tudo isso, mas fala para mim, onde você estava quando eu edifiquei o mundo sobre os alicerces dele? Quem você era quando eu fiz o sol, a lua, o mar e as estrelas? Então foi colocando cada coisa no seu lugar. Irmãos, lembrem-se disso aqui, ó. Deus nunca se emudecerá para a sua igreja. Não existe essa história de eu fui congregar, Deus não falou comigo. Não é possível. Isso não pode, não acontece.
Porque o Senhor disse, aquele que vier a mim jamais o despedirei vazio. Você pode não levar o que você quer, mas você leva o que você precisa, dá glória a Deus. Então o povo sofria, era um povo que tinha um governo tirano, homicida, um povo onde o homem podia tudo, a mulher não podia nada. Em toda a Bíblia só se falou de adultério feminino. Mas o homem tinha quantas mulheres? Não só pela lei, como os que iam nos prostíbulos. Pela lei, ok, o homem podia ter várias mulheres. Mas tinha aquele que não tinha a sua mulher, ou as suas, e ainda assim ia atrás de outras que não eram sua mulher, a mulher de uma noite. Então o povo sofria muitas mazelas. E outra, eles sofriam com a miséria. Eles sofriam com a falta daquilo que é básico. Comida, segurança, casa, abrigo. Então era muito difícil você falar de um reino celeste, esplendoroso, maravilhoso, cheio de glória, uma pessoa com a barriga doendo de fome. Consegue compreender isso, irmãos? Então os irmãos vejam que, quando o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele preocupou-se e falou, nós não podemos despedir o povo vazio. Quem não estava na visão dele? Foi Filipe? Acho que falou. Senhor, despede eles, eles vão comprar na cidade. Primeiro que não tinham de comprar. E se tivesse, ia comprar com o quê? Não, deixa eles aqui, nós não vamos despedir eles vazios. Eu já dei a eles a comida que permanece, que é a palavra. E agora vou dar a eles a comida que perece, é o pãozinho, o arrozinho, a comidinha. Irmão, saiba que da mão do teu Deus vem tudo aquilo que você precisa. Glória ao nome do Senhor. Que da mão do Senhor, vem todo o suprimento para a nossa vida. Bendito seja Deus. Tu podes ter entrado aqui, tu não estás passando fome, graças a Deus. Tu não estás passando falta de nada na tua casa, graças a Deus. Estás vestido, veio com teu carrinho. Acho que hoje ninguém veio de ônibus, um ou outro só. Mas você precisa ser suprido no teu coração, no teu sentimento, no teu ser. O Senhor te diz, eu tenho remédio para você. Vocês creem que Deus tem remédio para tudo, irmão? Bendito seja Deus, porque o Senhor é um Deus completo. Não é um santo casamenteiro, um santo para vir chuva, um santo para ir bem nos negócios, um santo para causa impossível. Tem o São Longuinho que é para achar as coisas perdidas. Tudo que você precisa está na mão do teu Deus, único e suficiente Salvador para a tua alma. Não precisa fazer simpatia. Aí depois o povo lá no passado fazia o sacrifício. Aí o Senhor falou aqui, larga a mão de sacrifício, eu prefiro obediência. O céu não se compra, o favor de Deus não se adquire, ninguém adquire a salvação, nós recebemos por graça a salvação da vida eterna. Então o Senhor dizia a eles, vós sois bem-aventurados, vós que estáis chorando, pela falta das coisas aqui dessa terra, e vós que também sofreis por falta das coisas espirituais, em todas elas sereis supridos no nome do Senhor Jesus. Você que é misericordioso, tu és bem-aventurado, porque amanhã ou depois você vai alcançar misericórdia. E você vai precisar de misericórdia. Não se engane, em algum momento da tua vida você vai precisar. Aliás, nós estarmos aqui é muita misericórdia de Deus. Então o Senhor está mandando a sua palavra para dizer a toda a sua igreja, em qualquer circunstância, em qualquer situação que você esteja passando, Deus te chama essa noite, bem-aventurado, bem-aventurada, tu és bem-aventurado na minha presença, e tudo que te falta, Cristo suprirá pela palavra. Dá glória a Deus, irmão. Você entrou aqui chorando, mas você vai sair daqui sorrindo. Você entrou aqui entristecido, mas vai sair daqui animado pela santa palavra de Deus. Não pensa no agora, olha para amanhã. Amanhã a porta está aberta na tua vida.
Hoje é a prova, amanhã é o testemunho, glória ao nome do Senhor. Hoje é um dia de chorar, mas amanhã é dia de sorrir, glória ao nome do Senhor. Você está passando no fundo do funil, você está passando no calabouço, mas você está passando, dá glória a Deus, vai acabar, irmão. Então era muito difícil falar de um reino, além de todas as outras coisas. Enfim, a guerra dentro da própria religião, que era o sacerdócio, era a monopolização do povo através da religião, e era aquela grande miséria, e alguém podia ficar, bom, eu vou acreditar em Cristo, porque ele é ricão, ele vai poder me ajudar, mas não tinha nem para ele, materialmente não. Os irmãos vejam que quando os fariseus quiseram pegá-lo naquela história do imposto, mestre, diga a nós, no meio da multidão, para vocês verem como é que a coisa era terrível, que ele era pego pela palavra. A força do Senhor não estava no braço, não estava na aparência, não estava no poder aquisitivo. A força do Senhor estava e ainda está na palavra. Uma palavra de Deus muda a nossa vida. E hoje o Senhor te diz, eu quero te abençoar. Ida e amuia. Mestre, é lícito pagar o tributo a César? Primeiro ele era fariseu, não considerava ele mestre. Já era falso, já era hipócrita. Ele olhou assim e falou, eu sei de onde vem, essa fonte é ruim, e de uma fonte não brota duas águas não, isso é ruim, vai ser ruim até o fim. É lícito pagar o tributo a César? Se ele diz que é lícito, fala, belo Cristo é você, com medo do imperador, com medo de César, hein? Belo Cristo é você. Se ele diz, não é lícito pagar, e pronto, acabou. Eu estou falando que não é. É um transgressor, é um ladrão, um sonegador. De todo jeito, ele estava amarrado. Ele vai e diz, me dá uma dracma, me dá uma moeda. Deram uma moeda para ele, falou, o que tem gravado aqui, cunhado na moeda? Tem imagem de César. Ele falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino é espiritual, não tem nada com dracma, nem com imposto, não. Deus tem saída ou não tem saída para tudo na tua vida, irmão? Qual é a tua questão hoje, te pergunta o Senhor? O que está te afligindo? Hoje o Senhor te diz, eu estou preocupado com o teu bem-estar espiritual, material, psicológico. O que eu posso fazer para você sair daqui mais contente essa noite? Aonde eu posso tocar na tua vida para te dar paz? Aonde eu preciso mexer para que você saia daqui feliz? É no Senhor, glória a Deus. Meu coração está em paz diante da tua presença. Eu estou me sentindo reconfortado por ti. É um abraço? Eu te abraço agora pela minha palavra. Alamaia, eu te abraço agora pela minha misericórdia, eu te ponho nos meus braços, te deito no meu ombro e diz, pode chorar, eu sou teu amigo, eu entendo, nós cantamos no hino lá, tudo entende o Salvador, eu entendo todas as tuas mazelas, se a prova foi provocada, se a prova foi proposital, se a prova foi de imprudência, se a prova foi de fraqueza, não interessa, eu estou contigo. Antes de Deus libertar alguém, ele fala, qual é a tua prova? Senhor, eu estou passando isso. Mas por que você está passando isso? Porque se for por justiça, irmão, por mérito, ninguém recebe nada. O Senhor ouve a nossa oração e atende por grande misericórdia. Igreja de Deus, essa noite está sendo derramado o bálsamo da misericórdia sobre a igreja. O bálsamo do amor de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus te diz, bem-aventurado, bem-aventurada na minha presença. Nada vai tirar você da presença de Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Não é a luta, não é o desemprego, não é a enfermidade, não é a prisão. Nada tira você da presença de Deus. Nada, irmão. E todas as coisas contribuirão para o teu bem. Todas as coisas contribuirão para que o nome de Deus seja exaltado na tua vida. E se hoje você veio perguntar o porquê dessa tua prova, o Senhor te diz, é para o meu nome ser glorificado na tua vida. Não é morte, é vida. Não é derrota, é vitória. Não é queda, é exaltação.
Glória a Deus. E Deus intervém no nosso destino, intervém, enfim, nos nossos caminhos, para produzir em nós frutos de glória, de honra. Uma nossa irmã aqui da Zona Norte, Santana, mora ali para o lado do Parque Perucha, ali, para Casa Verde, e aconselhou o filho, criou o filho na graça, nas coisas de Deus, e não houve meio do menino dar valor. Caiu na gandaia, na droga, na bebida, e por fim, foi parar no Carandiru. Foi muitos anos isso. Não ouviu o conselho de mãe, quem não ouve conselho, ouve coitado. E quando teve aquela chacina, não sei, foi em 92, teve a chacina no Carandiru? Foi, irmão Saulo, 92, né? Isso, né? E matou tanta gente lá, que foi aquele tempo quente, disse que a turma entrava na série, já, gente que morria, tudo gente boa. Inclusive ele. Não ouviu o conselho da mãe, se escondeu atrás de uma cama, a hora que os homens entrou lá e mata um, mata o outro, falou, levanta. Ele levantou, o cara apontou o fuzil na cara dele assim, olhou para ele e falou, ó, não vou te matar por causa da oração da sua mãe, hein, cara. E foi embora. Ah, pensa num crente bom que ele deu quando saiu de lá, irmão. Deus tem remédio, irmão. Glória a Deus. Posso trabalhar na tua vida, te diz o Senhor. Posso cuidar dos teus filhos? Posso cuidar da tua casa? É do meu jeito. Vara comigo que não enverga, quebra. Mas conserta, diz o Senhor. Eu vou te mostrar que eu sou teu Deus. Hoje tu és bem-aventurado. Tem uma pergunta para a Irmandade. Você tem coragem de entregar a tua vida na mão de Deus, irmão? Aleluia. Pense, irmão, na confiança que tinha Isaac. O que aconteceu essa semana? Eu peguei a Helena, estava na cozinha de casa, pus ela em cima do armário. E ela ficou olhando o armário, brincando, dando risada. Eu falei, pula, filha, vem no colo do papai. Mas ela nem pensou, só fechou o olhinho e pulou no meu colo. Ainda falei para a Dentadinha, você vê como ela confia? Confia, meu pai. Eu confio no meu pai. Isaac viu o pai dele, Abraão, pegar o machado, pegar o cutelo, pegar o fogo, mas não viu pegar o cordeiro. Ele deu uma desconfiada no caminho. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Ele falou, tá bom, Deus proverá. Aí quando chega no altar, o pai começa a amarrar ele. Quem que é o cordeiro? Está escrito na palavra que ele gritou, que ele esperneou, que ele fez birra? É meu pai, eu confio no meu pai. Se eu sou cordeiro, eu sou cordeiro. Confia no teu pai, irmão. Confia no teu Deus, minha irmã. Entrega a tua vida na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. E a fé veio através de Abraão, através de Isaac. Como diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Referência da fé no mundo. E o Senhor te diz por essa palavra, confia no teu pai. Se você confia no teu pai, dá um glória a Deus aí, irmãozão. O que os irmãos católicos fazem uma das preces? Jesus, eu confio em vós, eu confio em ti. Confia no Senhor. E a palavra diz que os que confiam nele são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nada te abaterá, diz o Senhor. Nada te derrubará. Glória a Deus nas alturas, nada te tirará da presença de Deus. E o Senhor te manda repetir, o teu futuro é maravilhoso. Vocês estão crendo na palavra? Vocês estão cansadinhos por causa do domingo, né? Mas crê nessa palavra. O Senhor te diz, hoje eu vim te abraçar. Merecer, nenhum de nós merece. Mas eu vim te abraçar. Eu vim te dizer, amigo, menina dos meus olhos, olha que honra. Menina de massa, temúria, cantai, salamianda, lesúria, cantalamaia, manda la súria lama, ida yamuia. Aleluia, amigo, tu não és servo, tu és meu amigo, você vai morar na minha casa, glória, você vai estar junto comigo de mão dada e cantando um hino que nunca foi cantado, você tem mais valor do que anjo, irmão. Glória, Deus te deu o que não deu aos anjos, o anjo não faz nada, só faz o que manda, você ainda tem livre-arbítrio, dá para você dar um glória a Deus bem gostoso essa noite? Você é mais que anjo, irmão, você é mais que especial para Deus, e olha o que a palavra diz, que Deus fará de nós reis e sacerdotes. Tem noção do que é isso, irmão? Tem noção? Irmão Samuel está aí, é empresário, outros irmãos empresários. O que você faz com um funcionário que não anda para frente?
PT, saudações, não é, irmão? Na corporação, todo lugar não é assim? Ah, eu sou concursado, vai nessa que você é concursado, você vai ver onde você vai parar. É expulso e acabou. Ainda vai para o Romão Gomes lá, dependendo do que faz. E Deus não. A gente peca, erra, volta atrás, blasfema, reclama, injuria, e Ele sempre com paciência e com amor, vem cá, não faz assim não, deixa eu cuidar de você, eu amo a tua alma, escuta, eu vou chamar teus filhos na graça, para de birra, fica comigo, não vai pro mundão não, deixa a pinga, deixa a droga, deixa a traição, deixa essas coisas que não pega. Escuta, eu amo a tua alma. Deus podia ter virado as costas para nós, irmão, mas sendo nós pecador, aqueles que o crucificaram, Ele morreu por amor àquelas almas. Estavam matando ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Mas, eles estão te lancetando, não perdoa, eles não sabem o que faz. Mas estão te dando chibatada, perdoa eles, Pai, eu já perdoei. Irmão, o amor de Deus é muito grande pela tua vida. Você pode ter ficado longe de Deus, mas Deus nunca ficou longe de você, irmão. Está lá no Salmo. O motivo de não termos sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Quando vai chegando 11h30, 11h40, 11h59, que vira para segunda-feira, acho que Deus respira fundo e começa tudo de novo, te amar tudo de novo. Tudo que você aprontou durante o dia, Ele vai pondo no vale do esquecimento, Ele vai esquecendo, Ele vai virando as costas e Ele só vê o que é bom de você. E hoje Deus te diz, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Vamos embora com o Senhor para a nossa casa, irmão Silvano? Vamos, irmãos queridos. Vamos, irmãos. Vamos, minha irmã. Vamos, Japa. Vamos embora com o Senhor para a nossa casa, irmã. Dá o braço para o teu Deus. Fala, Senhor, vem comigo, vamos para casa. Fica em casa comigo hoje. Estou precisando de ti, Senhor. E Deus te diz, como vou para a tua casa? Eu moro na tua casa. Aleluia, então sou eu quem te diz, vamos comigo para a tua casa, glória, porque vai chegar o dia que eu vou te chamar, vem para minha casa, mas por enquanto nós vamos ficando na tua casa, a tua casa é casa de oração, irmão. Vamos embora para casa com o Senhor? Vamos para casa com o Senhor? Minhas ovelhas, não chorais mais, eis-me aqui, diz o teu pastor. Eis-me aqui, nenhum mal salima, alaia, dandalamaia, nenhum mal chegará na tua tenda, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o Covid aí, glória ao nome do Senhor, alamaia, alamaia. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Hoje essa palavra é um chamado de Deus. Abriga-te aqui debaixo das minhas asas. Aliança, Jesus. Abriga-te a ti debaixo das minhas asas. Abriga-te debaixo do meu cuidado. E sai daqui com a proteção de Deus sobre a tua vida. Não vá longe. Fica junto dos teus irmãos, diz o Senhor. Recebamos, irmão, esse ânimo do conselho da palavra para as nossas vidas, que vem, irmãos, animar a todos nós, e vem dizer à sua igreja, aconteça o que acontecer, lembra-te de uma coisa, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Eu contei isso aqui para a Irmandade, todas as vezes que eu contei, a Irmandade não estava. E é um assunto que mexe muito com ela. No enterro do nosso filho, já contei algumas vezes para a Irmandade, meu sogro, minha família, a Irmandade que estava presente, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todos são fiéis testemunho do que eu vou contar. Estou contando aqui aos irmãos. Estava fazendo o sepultamento dele, estava começando o sepultamento, e o Caio, a Irmandade conhece ele é muito, muito mais calado que a mãe dele. Ele não fala, muito pouco. E nós estávamos ali, imagine, irmão, que situação. Eu sentei no chão, fiquei olhando enterrar. Aí minha tia me pegou para o braço, me levantou para ir embora, meio azuretado. E tem uma tenda grande assim, né, que eles fazem.
que é enterrado no jardim. Ele estava num canto da tenda lá, de cabecinha baixa, virado de costas para todo mundo. Eu fui lá, a gente deve ter contado isso para o Dani já. Está chorando, meu filho? Eu falei, não é, pai, mas você está triste por causa do Pedrinho? Também, pai, mas estou sentindo uma coisa no meu coração, eu acho que Deus está me visitando. Que bom, mas aquilo foi um conforto para mim. Saímos, ele está enterrado onde está minha avó, que foi uma serva de Deus muitos anos. Nós saímos, quando puseram as coroas de flor, veio uma borboletona amarela bem grande assim, e uma borboletinha bem pequenininha, junto com ela. E pousou as duas ali. Ele olhou e falou, olha pai, é a avó e o Pedrinho. Eu falei, é mesmo, filho. E saí andando, elas vieram voando atrás de nós. Eu entrei no meu carro, meu sogro é testemunha, pai da Dani, minha sogra, a minha cunhada estava no hospital com ela. Nós entramos no carro, as duas pousaram no para-brisa do meu carro, assim, ó. E ficaram. Quando eu liguei o carro, elas voaram de novo, voltaram lá para o túmulo onde elas estavam. Irmão, tem sinal de Deus na tua vida. Tem sinal de Deus na tua vida. Não vai ser amanhã, vai ser agora. Tem sinal na tua vida. Você pode cair até a última divisão do inferno. Eu vou buscar você. Porque eu sou Deus. Eu sou Pai. Eu sou teu amigo. E eu estou com você para tudo e mais um pouco. Não ouvimos o testemunho hoje de manhã da nossa irmã, com o telefone cortado, sábado, recebeu uma ligação no telefone cortado às 7 horas da noite de um sábado, dizendo que ela está empregada. Tem sinal na tua vida. A irmã Heloísa estava sentadinha aqui, ó, atrás do órgão, culto de terça-feira, e Deus mandava a palavra e dizia, vai embora para tua casa depressa, põe o celular para carregar, tem notícia boa chegando. Ela entrou no carro, viu que o celular estava desligado, sem carga, pôs no carregador. Quando a carga deu o suficiente para ligar o celular, que ele ligou, o telefone tocou, ela estava empregada. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, vai em paz para tua casa. Tem sinal na tua vida hoje. Hoje, pela boa palavra de Deus, tem sinal de Deus na tua vida. E o Senhor te diz, bem-aventurado fostes tu, que está assistindo esse culto, que está aqui congregado. Hoje te diz o Senhor, vamos para casa junto de novo. Só que até agora você não sabia. Agora eu estou dizendo, eu moro lá. Eu vivo lá. Aleluia, eu estou na direção do carro, eu estou na tua mesa de trabalho, eu estou na cadeira que você senta, eu estou no carro que você trabalha, eu estou contigo. Você não ouve que tem um assalto aqui, um assalto lá, mata um acolá, e você está sempre bonitinho dando glória a Deus, é porque eu estou contigo. Não dá, irmão, tem que encerrar a palavra. Você não sabe quantos demônios já passou por você no teu trabalho, na tua casa. Pode ter algum irmão aí que é motorista de ônibus, de metrô, outro irmão que é cobrador, outro irmão que é bancário, Deus o sabe. Quanto demônio já passou por você, mas por causa da minha palavra, eu amarrava ele e falava, esse aí você não mexe. Tem proteção de Deus na tua vida, irmão. Tem promessa de Deus na tua vida, e as promessas de Deus não morrem e não morrerão jamais. Então, irmão, creiamos nessa boa palavra, entreguemos o nosso coração. A última pergunta, dá sua vida aqui na minha mão. Dá, irmão. Dá, minha irmã. Senhor, minha vida é tua. Eu me entrego inteiramente na tua mão. E o Senhor te diz, deixa comigo que eu vou fazer uma obra na tua vida. Deus seja louvado, amados irmãos. Samuel, vem orar por nós, irmão, por favor, querido. Vem você, hoje é o seu, Saulo vai fazer o clamor. Não, ainda bem que você está com a garganta, se você for orar sem garganta, como é que vai fazer? O Samuel falou, estou com a garganta, glória a Deus que o Samuel está com a garganta. Imagina orar sem garganta, que luta, né, irmão? Nós não fala Libra, só Eliane. Vamos ajoelhados orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o poder de Deus. Nosso eterno Deus, Criador do céu, da terra, Criador nosso também. Senhor, estamos aqui na tua casa, na noite desse dia, Senhor. Glória a Pela manhã Deus. já congregamos, sentimos a tua presença, Senhor. E agora à noite, Senhor, voltamos à tua casa, Senhor. A Irmandade que está na live, Senhor, também tem congregado junto a nós, Senhor. Tu tem feito presente nas nossas vidas, Senhor. Tu tem abençoado nos cânticos, Senhor, na testemunhança, nas orações, Senhor. E tem mandado a tua palavra e tem falado com nós, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, a Irmandade que fez pedido na live, Senhor. Abençoa cada um, entra na vida deles, Senhor. Senhor, agora despede nós, Senhor. Acompanha cada um de nós para os nossos lares, Senhor, uns mais perto, outros mais longe, Senhor. Esteja conosco nesta semana, Senhor, para que no próximo final de semana, durante a semana, alguns vão congregar, Senhor. Esteja com nós e abençoa a nossa semana, Senhor. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem vida aqui entregue na mão de Deus, irmãos? Sua vida está na mão de Deus, então dá glória a Deus, irmão. Descansa no Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Irmãos, nós falamos algumas vezes